Graça e paz, queridos. Antes de nós termos aqui a nossa videoaula, e o nosso propósito e foco é adoração a Deus, engrandecimento daquele que é o melhor e deva ser o maior da nossa existência, único, exclusivo. Estamos na instrumentalização de Deus para levar, transmitir a palavra, fazer a exposição da palavra e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nada de engrandecimento próprio. E antes de nós fazermos a apresentação, eu preciso falar desse devocional, presente diário. Este devocional é lindo, uma preciosidade. As suas leituras diárias provocam, trazem crescimento diante de Deus, diante dos homens. Recomendo a toda a igreja, caso a sua casa não tenha, me procure, que nós vamos abençoar a sua vida com este devocional. Mensagem para todo o ano, que edifica a nossa alma, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos. Vamos orar a Deus. A videoaula de hoje tem este tema: o início da vida cristã. Uma caminhada no livro de Atos dos Apóstolos. Querido Deus, contamos com o Senhor nesse empreendimento. Queremos crescer na palavra do Senhor. Por isso nós pedimos a Tua graça, a Tua intervenção, a ação do Teu Espírito Santo para que aprendamos a palavra, sejamos edificados na palavra e venhamos crescer na palavra para a glória de Deus e o testemunho que devemos dar a toda a gente. Em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Se desejar, você pode abrir a palavra do Senhor neste importante livro que nós vamos começar a estudar hoje. Livro de Atos. Nós vamos fazer uma caminhada, é a nossa proposta fazer uma caminhada de todo os capítulos, todo o livro de Atos, 28 capítulos. E nós vamos fazer um exame, uma exposição do capítulo 1 aqui. É importante dizer que o livro de Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas, o médico amado, e tendo como destinatário seu amigo Teófilo. Dá conta dos primeiros passos e revela o crescimento da igreja de Jesus Cristo. No cenáculo, reuniam-se a princípio aproximadamente 20 pessoas que perseveravam em oração. Você pode abrir a sua palavra, a sua Bíblia, a palavra do Senhor em Atos capítulo 1, os versos 13 e 14, e vai nos informar, né? Capítulo 1, os versos 13 e 14, diz assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu,
Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Logo depois, já se fala de uma reunião, não de 20 pessoas, mas agora com 120 pessoas. No dia de Pentecostes, quase 3.000 almas se agregam à igreja. No capítulo 4 do livro de Atos, você pode observar aí, Atos capítulo 4, menciona-se a quantidade agora de quase 5.000 homens. Daí para frente aparecem com frequência a palavra multidão e o verbo multiplicar. A igreja cresceu, conduzida pelo Espírito Santo, que concedia aos crentes um poder sobrenatural para a vida segundo a vontade de Deus. Os crentes experimentavam a plenitude do Espírito Santo e os capacitava à vitória sobre o pecado e o testemunho ousado a respeito de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Havia disposição das pessoas, do povo, de ouvir a voz de Deus, de seguir o caminho traçado pelo Senhor Jesus, e também disposição de contar aos outros as boas novas de Jesus Cristo. Não se pense, portanto, que a vida era um mar de rosa para a igreja iniciante. Nunca foi. Em todo tempo é desafio. Houve perseguição. Todo o livro de Atos nos traz o registro. E como houve perseguição? Muitas perseguições. Inúmeros crentes, o livro de Atos dos Apóstolos traz o registro, inúmeros crentes deram sua vida, derramando sangue cristão, para se manterem fiéis ao Senhor. E mesmo dentro da igreja, nos revela, este livro, surgiram problemas, surgiram dificuldades que a narrativa bíblica não esconde. Mas a despeito de tudo isto, a igreja cresceu. E como cresceu a igreja primitiva? E como ela cresceu, pode crescer também a igreja hoje? Claro que sim! Claro! Queremos aprender com muita humildade diante de Deus esse precioso livro, o livro de Atos. O início da igreja cristã. Nós vamos estudar lições extraídas do livro de Atos dos Apóstolos, praticamente a continuação do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Além de o autor ser o mesmo, esses livros são dirigidos à mesma pessoa, como partes de uma só obra. Logo no primeiro versículo, Lucas se refere ao Evangelho como o registro daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O livro de Atos é a história do movimento cristão, que se originou daquilo que Jesus havia feito e ensinado.
Vamos estudar, portanto, o relato da vida primitiva da igreja cristã com fatos que têm seus fundamentos no Jesus histórico. Não poderia ser diferente. Vamos fazer aqui uma primeira pontuação: a promessa e a vinda do Espírito Santo. Leamos Atos capítulo 1, os versos 4 a 8. Diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O verso 8, muito conhecido, nos diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Os discípulos tinham ouvido dos lábios de Jesus a promessa do Pai. Mais uma vez, Lucas procura mostrar que Jesus continua sendo a força diretora daquelas coisas consumidas entre eles. Mas isso não bastava para a pregação do cristianismo. Era mister, era necessário o revestimento do poder do alto. Pouco antes da sua ascensão, Jesus disse aos discípulos, precisamente em Atos capítulo 1, o verso 5, está escrito: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Temos aqui uma determinação de um tempo em que se cumprisse a promessa. Jesus ordenara que os discípulos aguardassem em Jerusalém esse cumprimento. Não havia dúvida quanto ao tempo e não havia dúvida nenhuma quanto ao lugar. Nas palavras de Jesus, vemos o mesmo contraste que João Batista havia feito entre o batismo em água e o batismo do Espírito Santo. A obra que Jesus havia começado deveria prosseguir pelo testemunho dos discípulos. Os versos 7 e 8 do capítulo 1 de Atos recordam as últimas palavras de Jesus antes de sua ascensão. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Expressam essas palavras, esse texto, o programa de Jesus para os cristãos, não somente daquela época, mas de todos os tempos. Os discípulos naquela época estavam ainda confusos, estavam esperando a implantação de um Estado nacionalista forte, de todos reconhecido como um reino poderoso. Contavam que isso devesse acontecer naqueles dias.
A pergunta dirigida a Jesus talvez tivesse apenas o objetivo de obter uma confirmação. Atos capítulo 1, o verso 6, registra esta pergunta nos seguintes termos. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Inclusive eles foram censurados pelo mestre por suas ideias inadequadas a respeito do cumprimento dos propósitos de Deus. O que Deus tem determinado far-se-á conforme Ele estabeleceu e no tempo que Ele julgar conveniente. Não lhes disse que as profecias haviam sido canceladas e que nunca mais cumpririam. Não, mas aprendemos, Jesus deixou claro que algum dia tudo seria esclarecido. O reino não se estabeleceria de acordo com o calendário, mas pelo testemunho, até aos confins da terra, de homens que seriam revestidos do poder do Espírito Santo, esse poder prometido por Cristo, a que ele mais uma vez se referia, visava equipá-los para essa grande missão, que não depende do seu cumprimento de nossas forças. Qual foi a tarefa primordial dos primeiros discípulos? Atos capítulo 1, verso 8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deve ser para os cristãos de todos os tempos também a mais importante. Bem considerada a questão, entendemos que é a finalidade da existência das igrejas de Deus no mundo. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue agraciando as nossas vidas. Que venhamos continuar aprendendo das delícias dessas informações do livro de Atos. Hoje compartilhamos sobre o início da igreja cristã. Que Deus abençoe. É um desafio. Precisamos continuar a crescer para a glória de Deus. Obrigado por estar nos assistindo. Receba a bênção de Deus, é nosso desejo. Receba o poder de Deus na sua vida. E não se esqueça, em todo o tempo, eu, você, todos nós, Igreja do Senhor, desafiados a testemunhar de Jesus. Melhor bem que a gente pode ter na nossa vida. Amém? Querido Deus, abençoa cada querido, cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada ouvinte que assistiu essa videoaula, que cresceu um pouco nesse compartilhamento da palavra. Abençoa. Oramos por estes
em nome de Jesus, para a glória de Deus e a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém.